Olá, alunos e alunas do IEBA, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Júnior, e na nossa aula de filosofia de hoje nós iremos falar de um dos nomes mais importantes da filosofia clássica ocidental. Nós estamos falando de Platão. Aristóteles, que era o verdadeiro nome de Platão, ele nasceu na cidade-estado de Atenas, hoje é a cidade capital da Grécia, no ano de 428 a.C. e morreu no ano de 348 também antes de Cristo. O nome Platão ele foi dado ao pensador ainda em sua juventude por causa dos seus atributos físicos. A palavra correspondente em grego, Platon, significa ombros largos, característica marcante do filósofo. Ele foi de família nobre, ou seja, de família rica, estudou leitura, escrita, música, pintura, poesia e ginástica. Ele foi um excelente atleta, ele participou dos Jogos Olímpicos como lutador. Ele desejava fazer carreira política, mas muito cedo ele tornou-se discípulo de Sócrates, com quem aprendeu a discutir os problemas do conhecimento do mundo e das virtudes humanas. Quando Sócrates morreu, ele se desiludiu com a política e dedicou-se à filosofia. Ele resolveu eternizar os ensinamentos do mestre, que não havia redigido nenhum livro. Escreveu vários diálogos onde a figura principal era Sócrates. Platão ele opôs-se à democracia ateniense e abandonou a sua terra. Quando ele voltou a Atenas por volta de 387 a.C., ele fundou a sua escola filosófica chamada Academia, onde reunia os seus discípulos para estudar filosofia, ciência, matemática e geometria. Quanto às obras de Platão, cerca de 30 chegaram até os nossos dias. As mais célebres foram escritas sob forma de diálogo. Aqui eu vou citar algumas delas: A República, Teeteto, Apologia, Fedro, O Sofista e O Banquete. Isso dentre muitas outras que a gente conhece hoje em dia. Quanto às principais ideias de Platão, bom, eu trouxe algumas delas. Uma das principais é a dialética. Platão ele buscou fundar sobre a influência de Parmênides, que é um dos filósofos pré-socráticos, a sua dialética, como uma técnica oral de diálogo filosófico. A dialética ela consistiria na obtenção de uma nova ideia, uma síntese a partir de duas ideias opostas, apresentadas anteriormente, a tese e a antítese. Assim, o diálogo filosófico tornar-se-ia mais rico por recorrer a uma estratégia de aproveitamento das ideias. Ou seja, como é que funciona? Resumindo, se aproveitava duas ideias opostas e se criaria meio que uma conclusão, um meio termo, uma síntese baseada nessas duas ideias opostas. Uma outra linha de pensamento, de ideia de Platão foi o idealismo. Aquilo que conhecemos por meio de nossos sentidos corpóreos seriam apenas ilusões causadas por nossos órgãos, portanto seria um conhecimento inferior e enganoso, isso afirmava Platão. O conhecimento ideal estaria, segundo o filósofo grego, no mundo das ideias, instância metafísica. O que é metafísica? Metafísica é algo que está além da física, tá? Que só poderia ser alcançada por nosso intelecto. O idealismo ele circunda tanto em aspectos metafísicos da obra de Platão, como nos aspectos epistemológicos. E o que é epistemológico? Epistemológico é epistemologia. O que é epistemologia? Epistemologia é teoria do conhecimento. Na epistemologia se estuda como o conhecimento ele é concebido, ou seja, como ele se origina. Tá. Uma outra linha de discussão do filósofo Platão é a política. Tá? Platão ele concebeu uma teoria política baseada em sua teoria idealista. Segundo o filósofo, existiam 3 tipos de caráter que moldam as almas das pessoas. Uma delas é o caráter concupiscível, tipo de alma em que há a prevalência de desejos e das paixões mais animais.
Esse caráter mais impulsivo estaria localizado principalmente na região abdominal das pessoas. No modelo político ideal de Platão, seria um bom atributo para os artesãos, trabalhadores em geral, pois eles poderiam, em suas condições de trabalho autônomo, exercer sua liberdade sem ficarem submetidos a grandes responsabilidades. Um outro tipo de caráter que ele cita dentro do estudo da política é o caráter irascível. Nesse tipo de alma prevalecem os impulsos da ira e da cólera, a agressividade e a força. Essas características estariam mais presentes, segundo Platão, no coração e seriam bons atributos, no caso, para o soldado, que é uma outra classe que ele traz como estrutura dentro da República. Tá? Um outro caráter que ele traz é o caráter racional. E nesse tipo de alma, há o predomínio absoluto da razão. A localização corporal dessa característica estaria na cabeça, e ela seria a característica principal dos filósofos e pensadores. No modelo político ideal de Platão, seria a característica dos governadores e legisladores também, pois a capacidade racional e o intelecto os levariam a um modo de governar justo e que atendesse melhor à forma de interesse, tá, de toda a sociedade. Pois bem, enquanto a relação entre Sócrates, Platão e Aristóteles. Bom, Platão, todo mundo já sabe que foi um discípulo de Sócrates, tá? E ele foi mestre de Aristóteles. E com seu mestre, Platão, ele manteve uma boa relação até a morte de Sócrates. Já com Aristóteles, que foi seu discípulo, algumas divergências intelectuais e pessoais esfriaram a relação entre os dois, o que fez com que Aristóteles abandonasse a academia de Platão e, quando este morreu, e fundasse, no caso, anos depois, o seu liceu, que seguiria, no caso, os mesmos moldes da academia, mas com algumas diferenças, principalmente de caráter intelectual. Tá, então vamos resumir a nossa aula de hoje sobre Platão. Platão ele foi um jovem aristocrata de família influente. Ele foi dedicado aos esportes e à política. Ele tornou-se discípulo de Sócrates. Ele escreveu Apologia de Sócrates, texto que narra o julgamento, a condenação e a morte do seu mentor intelectual. Ele foi fundador da academia, espaço de ensino e discussão política e filosófica para os jovens atenienses. Ele escreveu a República, a primeira grande utopia política ocidental. Ele fundou as bases também do idealismo, que é uma doutrina filosófica que atribuiu ao conhecimento meramente racional e às ideias a centralidade na busca pela verdade sem possibilidade do erro. Tá, dentre algumas frases célebres do filósofo Platão, eu selecionei algumas aqui para que vocês entendessem basicamente como é que ele pensava. Bom, entre outras frases dele, ele dizia o seguinte: as cidades somente alcançarão a felicidade se os filósofos se tornarem reis e se os reis se tornarem filósofos. Uma outra frase, ele dizia o seguinte: tente mover o mundo, mas comece movendo a si mesmo. Muitos odeiam a tirania, mas apenas para que possam estabelecer a sua. Boas pessoas não precisam de leis para obrigá-las a agir responsavelmente, enquanto as pessoas ruins encontrarão um modo de contornar as leis. Uma vida não questionada não merece ser vivida. Pois bem, esse na verdade é só a nossa primeira parte sobre o filósofo Sócrates. Nós daremos continuidade à história e o pensamento filosófico de Platão na nossa próxima aula, onde eu aguardo vocês, tá bom? Então, até a próxima. E obrigado.